Meus amados irmãos, convido você a ir para o livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Nós estaremos hoje lendo do verso 41 até o capítulo 19, verso de número 4. 1 Reis, capítulo 18. Do verso 41 até o capítulo 19, verso número 4. Os irmãos encontraram? Mesmo sentados, a gente vai fazer a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu se escureceu, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Capítulo 19, verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Na realidade nós só vamos até o verso 3, eu li o 4, mas nós só vamos até o verso de número 3. Se você está lembrado, nós já pregamos aqui acerca da situação que Elias viveu no riacho do Querite, como Deus o tirou, o levou a Sarepta, né? E lá ele, pela ação divina, multiplica o azeite e a farinha daquela viúva. Depois disso ele ressuscita o filho daquela viúva e é motivado por Deus a afrontar Acabe mais uma vez, dizendo àquele rei perverso que viria chuva sobre a terra. E ele desafia os profetas de Baal e os profetas de Azerá, mata todos os profetas. E o povo finalmente reconhece, como está aqui no verso de número 39, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois desse grande feito, né, Elias prende os profetas, mata os profetas, e a partir do verso 41, que é a nossa exposição aqui, nós vamos pensar um pouco até o verso de número 3 do capítulo 19. Deixe-me fazer aqui uma observação. Por 3 anos e 6 meses, não existia chuva, nem orvalho na terra de Israel. Isso não era resultado de um destino cego. Isso não era resultado de um acaso. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Não existe sorte, nem azar na vida de um cristão. Tudo é providência de Deus. Aqui na realidade, essa seca era o juízo de Deus sobre o povo dele, que trocou ele por falsos deuses. E interessante, eu fiquei imaginando a cena: Elias, Acabe e boa parte do povo de Israel lá em cima daquele monte. O que eles contemplavam, o que eles podiam ver. Eu vou dizer a você qual era a paisagem de cima daquele monte. Um país assolado pela estiagem, carcaças de animais mortos, quem sabe as melhores vacas leiteiras de Acabe.
quem sabe os seus melhores cavalos. Ele dava para contemplar a fazenda de muitos que estavam ali com ele em cima do Carmelo, totalmente devastadas. As vinhas não tinham nada, as plantações não tinham um pé de cevada sequer. As árvores, talvez carvalhos, talvez oliveiras ancestrais, milenares, centenárias, sei lá, tudo mortas. Era difícil para qualquer um reconhecer o jardim do Senhor na Palestina, porque era um jardim. Não precisa abrir Deuteronômio capítulo 8, verso 7 ao 9. Olha como Deus entregou essa terra a eles. Diz o texto sagrado: boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, terra de cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, terra de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez e nada te faltará. Que terra magnífica Deus entregou àquele povo. Mas o pecado daquele povo tornou esse jardim em um deserto. Mas eles foram avisados. Deuteronômio capítulo 8, verso 7 ao verso 9. Não sei se é esse texto que eu estou aqui. Dá para colocar aí? Já botou? Eu troquei aqui, Ele foi avisado nesse texto aqui, olha. Eu troquei, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, beleza, mas Ele repreende o povo. Eu troquei o texto aqui num texto que diz o seguinte: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Essa terra que era uma terra que manava leite e mel, Deus transformou numa terra que só tinha pó e cinza, por conta do pecado daquele povo. Vou citar um texto aqui para vocês. Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que eu estou querendo dizer aqui? Sem dúvida alguma, todos nós que estamos aqui, nós acreditamos que Deus é longânimo. Só que há um detalhe que a gente esquece de Deus: dele não se zomba por muito tempo. Existe um limite. Mais cedo ou mais tarde, com certeza, Ele tornará isso muito claro na vida do desobediente, como fez assim com o seu povo. É muito interessante que no verso 39 e 40, quando o povo reconhece o Senhor novamente como Deus, Ele retirou do meio do povo o juízo. Quando o povo matou, quando Elias mata os falsos profetas, o Senhor retira o castigo daquele povo, retira a sua mão pesada daquele povo e lhes envia uma bênção. Por quê? Porque o abandono do pecado pavimenta o caminho das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Chama a sua atenção para o verso 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Primeiro ponto aqui. Aqui está a grande diferença de quem vive pela fé e de quem vive pelas circunstâncias. Elias vivia pela fé. Acabe só olhava para as circunstâncias. Como estava o tempo, o que Deus pode nos proporcionar. Elias estava interessante, agarrado numa promessa que Deus fizera a ele ainda em Sarepta. Capítulo 18, verso 1. No dia que tu se apresentar a Acabe, eu vou mandar chuva sobre a terra. E a fé, queridos, faz com que a gente contemple essas coisas. Contemple as coisas prometidas, como se de fato já tivesse se cumprido. E era exatamente isso aqui que eu vejo na vida de Elias. E eu me fiz uma pergunta: por que Elias ouvia o barulho da chuva e Acabe não? Porque Elias ouviu o ruído daquela chuva, mas Acabe não conseguia ouvir. Vou lhe dizer por quê. Porque esse homem, Elias, tinha momentos de solitudes com Deus. Ele reservava tempo na vida dele
para falar com Deus. E eu gostaria de lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. Nada é mais proveitoso do que quando o próprio Deus nos coloca em momentos de solitudes, onde você não tem a quem mais recorrer, a não ser a Ele. Elias tinha vivido isso no Querite. Elias viveu isso no quarto da viúva de Sarepta, no quarto que ele tinha lá, quando ressuscitou aquele menino. Ele teve um momento a sós com Deus. E muitas vezes na nossa vida é muito preciso nós nos desligarmos do ruído do mundo para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer. Porque só assim a gente aprende o que está no Salmo 37, verso 5. Era o que Elias estava fazendo aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Entrega as tuas preocupações ao Senhor sem reserva. Confia absolutamente nele e Ele é quem irá fazer. Elias entendia isso perfeitamente. Por quê? Porque ele tinha momentos de solitude com Deus. De solitude com Deus. Verso 42. Acabe subiu para comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu tenho uma certeza no meu coração, queridos. Qual? Qualquer pessoa aqui, qualquer um de nós que estamos aqui, ao viver essa experiência no Carmelo, qual? De um Deus que respondeu com fogo, que consumiu o holocausto, que consumiu a água, que consumiu aquelas pedras, aquela lenha. Qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, se tivéssemos uma experiência como essa, nós ficaríamos no mínimo impressionados, sim ou não? Sim. Mas mesmo incrédulo ficaria impressionado. Mas Acabe não ficou. É como se nada tivesse acontecido. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Acabe era um desviado. Deuteronômio capítulo 17, a altura do verso 14 até o verso 20, vai dizer que quando se levantava um rei sobre Israel, era obrigação ele ter um translado da lei, para que meditasse nela de dia e de noite, para que se não se desviasse dos caminhos do Senhor. Acabe tinha uma cópia da Bíblia da época ao seu lado, para que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, mas ele era um desviado. Veja a insensibilidade dessas criaturas. Os profetas de Baal foram desmascarados completamente, mas ele ainda vivia como um perdido. Nada disso o impressionava, nem fogo que caía do céu, nem os profetas desmascarados, nem um Deus que ele acreditava por influência da sua mulher, que nunca respondeu a eles na realidade. Nada disso o impressionava, aquele embuste que era Baal, nada disso tirava a incredulidade. Acabe tinha um coração de aço. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda hoje os filhos das trevas vivem assim. O homem sem Deus se delecia em banquetes. O homem sem Deus se delecia em festas. O homem sem Deus se delecia nas noitadas. Vejam que muitos estão se destruindo cada dia mais. Mas o que me chama a atenção aqui é o contraponto. Enquanto Acabe fazia tudo isso, Elias subia para ter mais contato com Deus. Depois daquele grande feito, a Bíblia diz que ele subiu ao cume do Carmelo, ou seja, ao ponto mais alto do Carmelo, porque ele tinha que falar com Deus. Há uma aplicação para a nossa vida que estamos aqui nessa noite. Qual? Quando você acabar de fazer qualquer coisa para Deus bem feito, retire tempo para ficar a sós com Ele.
Quando você começar a desempenhar alguma coisa para a glória de Deus, seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, seja na sua casa, gaste tempo retirando-se para buscar mais da face de Deus. Sabe por quê? Nós precisamos cuidar muito bem das outras pessoas, é verdade. Nós precisamos cuidar muito bem dos nossos irmãos. Nós precisamos cuidar muito bem das almas perdidas. Mas você também tem que ter tempo para cuidar do seu coração. Por quê, pastor? Abra seus ouvidos. O pecado, o diabo, ele se insinua em nosso melhor desempenho e polui. Naquilo que você faz de melhor, é exatamente nisso que o diabo entra lentamente e polui, e corrompe, e faz com que você se perca. Me permita um exemplo aqui. Sempre Deus colocou na vida de todos nós que estamos aqui, que somos cristãos, alguém para nos auxiliar. São anjos que Deus coloca ao nosso lado, de carne e osso, para que a nossa vida a nossa vida cristã se torne mais fácil. Interessante que no início da minha fé eu tinha uma pessoa assim. E essa pessoa, queridos, ela ia no mutirão e ela conseguia evangelizar os catadores de lixo quando o lixão era aqui. No mutirão não, aqui, ao lado da Alça Sudoeste. E à noite aquela pessoa trazia 40 catadores de lixo para o culto. 20 catadores de lixo para o culto. Mas aquela criatura não sabia ser submissa a liderança alguma. Resultado, infelizmente hoje, ela está no mundo. A família está perdida. Aquilo que ela fazia de melhor, o diabo conseguiu poluir. Vigie naquilo que você faz de melhor, naquilo que você consegue fazer bem. Tenha cuidado para que o diabo não entre sorrateiramente, para que o pecado não entre camuflado e polua o seu melhor desempenho. Elias teve esse discernimento. Verso 42 ao 46. Olha bem a oração desse rapaz. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre joelhos e disse ao seu servo: vai e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronta o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu se escureceu, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. O que você acha que Elias está fazendo aqui quando se encurva? Meus amados irmãos, ele está orando para que chovesse. Ele está pedindo a Deus que mande chuva sobre a terra. Era exatamente isso que ele estava fazendo aqui. Exatamente isso. E eu gostaria que você aprendesse uma coisa aqui nessa noite com essa oração. Primeiro, esse homem buscava a face de Deus tanto em público. Versículo 36 e 37. Quando diante dos profetas de Baal e de parte de Israel, ele buscou a face de Deus em oração. Mas ele também buscava a face de Deus em particular. Se nós quisermos audiência com o Rei dos Reis, se nós queremos audiência com a majestade, se faz necessário que aquele que requer audiência aquiete o seu espírito. Se faz necessário que você acalme seu coração. Se faz necessário que você derrame diante dele as suas angústias. Se faz necessário que você abra-se diante dele dos seus medos, dos seus temores. Confesse seus pecados. Não é apenas isolamento físico, é quebrantamento. Ele estava ali diante de Deus, olhando para que Deus mandasse chuva sobre a terra. Quebrantado diante de Deus. Mas outra coisa me chamou a atenção aqui. A Bíblia diz que ele se inclinou. Ele se inclinou por terra. O que isso significa? Elias estava encurvado. Convido você a subir no Monte Carmelo comigo agora.
Quando você subisse naquele monte, que você olhasse, se fosse possível, nós estarmos lá, você iria ver Acabe, com as suas vestes reais, com a sua coroa imponente, ao lado do seu cavalo magistral, que ele manteve mesmo na seca, ao lado da sua carruagem, com a sua roupa real intocável. Mas se você subisse um pouco mais, você iria ver um homem encurvado, perdido, parece que ele tinha até perdido a sua própria identidade. Isso é impressionante. Dificilmente alguém reconhecia de longe, pela posição de humilhação, que ele estava ali. O que é que eu gostaria de dizer aqui para você? Minutos antes, esse mesmo profeta, diante de Baal, parecia um carvalho milenar, ereto, firme, mas agora diante do Todo-Poderoso, diante do meu Deus e do teu Deus, ele está de joelho, porque a majestade não está em Elias, a majestade está no Deus que ele serve. Queridos, deixa eu lhe dar uma lição aqui nessa noite. Ninguém prevalece diante dos homens, ninguém prevalece diante do pecado, se não se humilha diante de Deus. Encurvado, de longe o cabo olhava e dizia: quem é? Eu não sei. Está encurvado, a cabeça entre os joelhos, dizendo: Senhor, eu não sou ninguém. E Acabe, todo bonitão. Meus amados irmãos, posso fazer uma aplicação nessa noite? Quando não se tem vida em secreto com Deus, na primeira cruzada de perna, você cai. Quando não se tem vida em secreto com Deus, na primeira mensagem de WhatsApp, você tem outro relacionamento. Quando não se tem vida em secreto com Deus, no primeiro olhar você flerta, porque falta vida com Deus. Quando não se tem vida com Deus, trata-se a mulher a pontapé. Quando não se tem vida com Deus, o marido é rejeitado dentro de casa. Quando não tem vida com Deus, não há diálogo entre filhos e pais, porque não se tem vida com Deus. Quando você vê um sujeito ignorante, não tem vida de oração. Aqui está Elias. E como isso deve ser considerado hoje, por uma geração irreverente e muitas vezes vulgar. Sabe por quê? Embora tenha sido tão usado por Deus, embora tenha sido tão poderoso em oração, tudo isso não fez com que esse homem tivesse certas liberdades com Deus, a ponto de vulgarizar-se. A ponto de vulgarizar-se. Meus amados irmãos, não precisa abrir. 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, o quê? Vos exalte. Isso aqui vem antes de dizer o seguinte: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós dizemos aqui na oração, e é verdade, nós somos filhos. Deus, Ele é o nosso Pai. Eu acredito piamente nisso. Mas eu gostaria de lhe lembrar: o mesmo Deus que é seu Pai, Ele também é Rei. E você é súdito dEle. Você é súdito dEle. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Nós não podemos achar que somos iguais a Deus. É a mesma coisa que comparar luz com trevas. Nós estamos vivendo uma geração, eu sou sincero, queridos, eu vejo calças em determinados homens que eu tenho certeza absoluta que ele deve passar pelo menos margarina nas pernas para aquele negócio entrar. E isso não é moda não, viu? Isso é desconstrução da masculinidade. Isso não é moda não, isso é carnalidade.
Carnalidade, falta de vida com Deus. Falta de vida com Deus. É a grande realidade. Você é súdito. Você não tem a última palavra na oração, não. Quem tem a última palavra é Ele. Eu não entro na presença de Deus de todo jeito, de toda forma, da maneira como eu quero, da forma que eu acho que eu devo entrar. Negativo. Tem que ter minutos a sós com Ele. Elias tinha. Aí você pode estar dizendo, pastor, o amor lança fora o medo. É verdade. Mas o amor gera temor santo. O amor que você tem por esse Deus, você não tem medo de se relacionar com Ele. Mas o mesmo amor que torna você acessível a Deus, gera em você temor santo. A gente não vai para o lugar de oração de todo jeito. Deus não recebe. O Senhor não recebe. Eu fiz uma pergunta, queridos, lendo esse texto. Sabe por que em muitas igrejas as pessoas andam do jeito que querem? Fazem da maneira que querem, não dão satisfação da vida delas a ninguém. Sabe por quê? Porque não tem vida com Deus. Quando não se tem vida com Deus, meu irmão, nós somos os nossos próprios pastores. Nós somos os nossos. Eu faço do meu jeito, eu namoro da minha maneira, eu me visto da minha maneira, eu tatuo meu corpo do jeito que eu quero, eu não dou satisfação de nada que eu faço, porque você não tem vida com Deus. Essa é a grande realidade. Você é seu Senhor. Existe um rei que você não valoriza. Existe um Senhor que tem a palavra que você não escuta. Essa é a grande realidade. Talvez haja pessoas aqui com namoros obscenos. Sabe por que obsceno? Porque falta da sua parte vida com Deus. Essa é a grande realidade. Elias tinha temor. E ele sabia onde ele entrava, porque ele tinha temor. Verso interessante, outra coisa interessante aqui. Ele tinha uma promessa. Que promessa, pastor? Vinha chuva. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele especificou o seu pedido. Senhor, eu quero chuva. Não está no texto aqui, né? Mas você vai lá em Tiago capítulo 5, 16 e 17. Ele diz que Elias orou para que chovesse. E ele faz essa oração exatamente aqui. Ele orou para que chovesse. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta aqui. Você especifica o que você quer? Você diz a Deus qual é o seu pedido? Sabe por que isso é importante? Quando pedimos coisas para Deus, mesmo Ele tendo nos prometido, nós estamos dizendo a Ele, Senhor, o provedor és Tu. E mais, Senhor, eu dependo de Ti. Tu és quem provê na minha vida, e ao mesmo tempo, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Ele estava ouvindo o ruído de chuva. Esse homem tinha a promessa de chuva, mas ele vai diante de Deus e se quebranta diante de Deus e diz, Senhor, faz chover sobre a terra. Por que ele faz isso, meu querido? Porque só recebe quem pede. Porque só encontra quem procura. Porque só a porta se abre para quem bate. Se não fizermos isso, nós provaremos a seguinte verdade: nada tendes, porque pedis mal. O que você tem pedido ao Senhor? E mais, Ele foi específico em seu pedido. Quando você compara a Escritura com a Escritura, você pode chegar a essa dedução. Tiago 5, 16 e 17. Elias não generalizou sua oração. Ele foi específico. Ele não foi vago. Ele disse, Senhor, eu quero que chova. Interessante. Nós ouvimos aqui domingo, né? Os evangelhos, eles sempre nos ensinam como as personagens bíblicas especificavam suas orações. Jairo disse a Cristo o seguinte, Senhor, cura minha filha. Quando Jesus chega diante de Bartimeu, Jesus faz a seguinte pergunta para ele, Bartimeu, o que queres que tu faça? O que queres que eu te faça? Por que essa pergunta? Talvez Bartimeu quisesse apenas uma esmola.
Talvez Bartimeu quisesse ficar na mesma vida que estava, que se encontrava, mas não. Bartimeu disse: Senhor, que eu torne a ver. Quando você manda uma mensagem importante para alguém no seu WhatsApp, você requer dessa mensagem o quê? Uma resposta. É ou não é? Mensagens que não querem resposta contêm pouco valor. Quando nós estamos diante de Deus, nós queremos dele resposta. E eu sei perfeitamente que as nossas orações só são respondidas por causa de Cristo. Contudo, nossas orações não podem ser mecânicas. Nossas orações não podem ser mecânicas. Verso 43. Olha o que diz o texto sagrado. E disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. O maior desafio que eu e você temos aqui nessa noite: perseverar na oração. Como isso é difícil, irmãos. Perseverança. Elias orava e buscava os resultados. Ele orava e olhava ao seu redor. Tem algum sinal? Eu estou vendo alguma coisa, há alguma mudança? Mas ele foi perseverante. E esse talvez seja o nosso maior desafio. Continuar orando sem ver nada. Continuar orando sem ter nenhum sinal. Continuar orando sem nenhuma esperança. Continuar orando sem nenhuma mudança. Queridos, Elias não recebeu uma resposta imediata. Ele orou 1, ele orou 2, ele orou 3, ele orou 4, ele orou 7 vezes. Se um homem com tanta comunhão como essa, com Deus, não recebeu resposta de oração imediata, por que nós estamos reclamando? Eu ganhei um livro, até de Jaciara. Essa semana eu estava lendo ele. Resposta à oração, de George Miller. Interessante que ele diz o seguinte nesse livro. O orfanato dele estava com 300 crianças. 256 foram acometidos de sarampo. E ele orava a Deus para que caísse uma parte e se levantasse outra. E assim Deus o fez. Quando as camas eram desocupadas, outras caíam em enfermidade, ele colocava aquelas crianças na enfermidade, que estavam enfermas nas camas, e ia tratando. E ele orava mais ainda para que o sarampo não deixasse sequelas naquelas crianças e que nenhuma morresse. E assim se cumpriu, queridos. Mas interessante que em julho de 1853, ele disse o seguinte: o Senhor testou a minha fé como nunca havia testado antes. Porque em junho desse ano, mais precisamente no dia 20 de junho de 1853, a filha dele adoeceu com uma febre muito baixa. E essa febre evoluiu para febre tifo. E por mais de um mês ele e a esposa oravam pela sua filha única. E a menina cada dia ficava pior. E certo dia, ele pegou a esposa e levou para o quarto e foram orar sobre a vida daquela filha. E ele fez a seguinte oração: Senhor, cura minha filha. E ele disse que uma voz forte bradou dentro do coração dele. Infelizmente parece que muita gente já não tem mais essa experiência. E disse o seguinte: George Miller, dá-me tua filha. Ele pegou aquela criança, olhou para a sua esposa e fez a seguinte oração: Senhor, é tua. Eu só te peço uma coisa: acalma meu coração, porque foi tu que me destes. E se tu a levares, ela está num lugar melhor do que comigo e com minha esposa. Ela pertence a ti. Alguns dias depois,
aquela criança foi curada. Sabe por quê? Porque era um homem que vivia em oração diante de Deus. Talvez seja um Elias, ou fosse um Elias. Eu acho que isso talvez é o que falta na vida de muitos de nós, talvez até na minha: perseverança. Embora Deus tenha feito a promessa a esse profeta, esperando por muito tempo, ele fez uma promessa a Elias. Ô meu irmão, ele fez uma promessa a talvez todos nós que estamos aqui. Eu tenho algo a lhe dizer aqui: Deus jamais vai lhe desapontar. Deus jamais vai lhe desapontar. Ele não falhará com você. Essa é a grande realidade. Elias disse: vai chover. Senhor, eu estou orando para chover. Interessante que o que é que aparece no céu? A sombra de uma nuvem, né? Como a palma da mão de um homem. Era como se o sol refletisse a mão de Elias no céu. A palma da mão de um homem que se levantou. E o Todo-Poderoso se inclinou para ouvir aquela oração dele. Qual é o grande ponto aqui? Verso 44, que eu gostaria de destacar. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe, apronta o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Meus amados irmãos, Elias manda um recado urgente ao rei. Que recado era esse? Acabe, se apressa. Se apressa, Acabe, porque vem chuva. E esse ribeiro do Quizon não vai dar passagem. A gente não tem como chegar em casa. Se apressa, Acabe. Interessante, queridos. Por que essa convicção desse homem? Se não existia trovão, se não existia relâmpago, se não havia nuvens carregadas, só uma nuvem muito pequena, tamanho da palma da mão de um homem. Porque ele orou. E Elias conseguia ver Deus nas pequenas coisas. Olha, Elias viu Deus no Querite. Elias viu Deus naquele felete de água. Elias viu Deus nos covos. Elias viu Deus na botija, no restinho de farinha. Elias viu Deus aqui, por trás dessa, o que? Por trás da mão dessa mancha, né? Dessa marca, dessa nuvem. Tamanho da mão de um homem, coisas pequenas. Será que isso não lhe fala em alta voz? Sabe o que eu estou querendo dizer aqui, queridos? Talvez haja pessoas aqui que estão sendo provadas em extremo. Talvez você tenha chegado ao seu limite. A palavra do Senhor ao seu coração. Crie coragem com o que está sendo pregado aqui nessa noite. Eu vou lhe dizer aqui, irmão, diante de Deus, sua resposta às suas orações pode estar mais perto do que você pensa. É apenas uma nuvem, tamanho da palma da mão de um homem. Elias disse: vai chover. Apressa-te, Acabe. Mas olha o verso 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Olhe para o verso 46. A mão do Senhor veio sobre Elias. Significa o poder de Deus, a bênção de Deus, de forma sobrenatural, trouxe rapidez aos pés do profeta. Interessante, ele vai correr 29 quilômetros, na frente de um cavalo com a sua carruagem, e ele passa esse cavalo. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Deus está dando mais uma vez uma prova do seu poder a Acabe. Sabe qual é a minha preocupação aqui nessa noite, irmãos?
Quantos Acabes nós temos aqui hoje? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu fiquei me perguntando, Senhor, por que essa palavra? Deus aqui está mais uma vez dando uma prova da sua existência, do seu poder, a esse homem do coração de aço. Como mostra também o seguinte para você que não é um Acabe. Onde existe um homem de Deus, que reconheça que é pó diante do Altíssimo, logo ficará evidente diante dos outros, que o poder que lhe dá vigor, nunca vem dele mesmo. Elias conseguiu uma velocidade descomunal, porque aquele poder não vinha dele mesmo. Mas interessante, que ele passa por Acabe, e Acabe não oferece nenhuma carona. Já se perguntou por quê? Porque, queridos, quem tem o coração de aço, não se envolve com as coisas de Deus. Quem tem o coração de aço, escuta muito bem, come e bebe, porque o coração dele está lá. Mas não escuta, vá orar, vá se arrepender, não escuta, porque o coração é de aço. Aqui está Acabe, e eu chamo a sua atenção para o coração desse homem. Olhe para o verso 1 do capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Olha uma coisa que até eu chamo a sua atenção para o seguinte. Eu fiquei imaginando, ele saiu de casa logo cedo. Logo cedo. Logo cedo ele deixou o palácio real. Quem ficou lá? Jezabel. Ela devia estar muito preocupada, porque já era quase noite, e o marido dela não retorna. Eu fiquei me perguntando como estava o coração daquela incrédula. Como estava o coração dela? Que pensamento veio a ela durante todo aquele dia? Eu acho que no final da tarde ela deve ter ficado muito alegre, porque finalmente o céu se escureceu, as nuvens ficaram carregadas, começou som de trovão e de relâmpago. Ela disse o seguinte: Baal respondeu, Elias foi desmoralizado. Finalmente Elias vai ser desmoralizado e nós teremos um culto livre. Finalmente a gente vai poder impor aqui um culto a Baal, todo mundo vai servir a Baal. Essa era a expectativa dela, e a expectativa acabou quando Acabe chega no palácio. Acabou a expectativa. Por que eu digo isso? Porque o coração de Acabe era igual ao coração da sua mulher. Era um coração de aço. Por que eu digo isso? Ele não diz absolutamente nada. Olha o que diz o verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Deus havia feito. Foi? Não. Tudo o que Elias havia feito. Por que isso aqui é importante? Nada ele diz sobre o fogo do céu. Ele não diz uma palavra sobre como aquele fogo lambeu a água, como consumiu as pedras, como aquela chuva que estava caindo era resposta em oração ao servo de Deus. Não. Como ele milagrosamente, Elias, buscou a face de Deus. Não. Meu amado irmão e minha amada irmã que está aqui, Deus não tem lugar num coração perverso. Isso é muito triste. Ele nunca chamou a si próprio, ele era um desviado. Ele nunca chamou a si próprio, nem tampouco a sua mulher ao arrependimento. Ele nunca disse assim: querida, nós estamos errados. Eu fiz um péssimo casamento, é verdade, com você, mas Deus pode restaurar. Eu fiz uma péssima escolha, é verdade, mas a gente tem que se arrepender. Nós até agora vivemos como Baal quer, servindo a ele, adorando os deuses deles, mas Deus pode nos perdoar. Deus pode, há oportunidade para nós. Não, Acabe nunca reconheceu que estava errado. Tem pessoas assim. Tem pessoas assim. Sabe por que eu digo isso? Ele não contou nada sobre o fogo, nada sobre a resposta da oração, não.
Ele contou como Elias zombou dos profetas de Baal. Ele contou como ele desprezou aquele povo quando Baal não respondeu. Ele contou com ênfase, o verso 1 diz isso aqui, como Elias matou os profetas de Baal. Que coisa triste. Ele nunca reconheceu o juízo como uma bênção, nem também ele nunca reconheceu que as bênçãos que estavam vindo agora era obra de Deus. Posso lhe dizer uma coisa aqui nessa noite? Só a graça de Deus pode transformar um coração perverso. Você pode trazer aqui todo dia Augusto Nicodemos, e você pode trazer aqui todo dia o Paulo César, você pode trazer aqui todo dia Hernandes Dias Lopes, e outro cantor famoso aí que você queira. Se a graça de Deus não alcançar, o povo vai continuar em rede social, vai continuar rindo de pregador, vai continuar desdenhando de pregador, porque o coração é perverso, o coração é de aço. Só a graça de Deus para mudar um coração assim. Essa semana, hoje eu vim conversando com o pessoal no carro, né? E foi lançado o seguinte questionamento acerca de adultério. Como o adultério, irmãos, ele é assim, visto pela igreja como um pecado quase que mortal. Eu sei que é um pecado muito trágico, né? E a igreja trata ele de forma também muito dura, e deve tratar, e deve se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Mas interessante, irmãos, eu não vejo ninguém tratar da mesma maneira que trata o pecado do adultério com a pessoa que espalha contenda entre irmãos. Não vejo. Você na sua vida cristã, você já viu alguém que foi para o banco porque alguém é assim? Eu desconheço. E é um pecado que Deus abomina. E quando o coração é perverso, não muda, continua do mesmo jeito, porque está aqui, ó. Vamos terminar? Verso 2 e verso 3, eu termino 3. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Que coisa tenebrosa. Meus amados irmãos, que coração de aço. Que coisa triste é uma mente reprovada. Como é triste uma pessoa a qual Deus entregou às suas próprias loucuras. Está aqui Acabe, e está a esposa dele, Jezabel. Deus entregou essa mulher às suas próprias loucuras. Deixa eu lhe lembrar uma coisa: Deus fez o mesmo com Faraó. Que coração perverso de Faraó. Ele viu as pragas e não se converteu. Foi assim também com o Sinédrio, estão lembrados? O Sinédrio judeu, quando olhou para Estevão, o que é que a Bíblia diz lá? Capítulo 7, do verso 54 ao 58. Que eles enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele e o apedrejaram. Veja que um coração reprovado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, abra seus ouvidos por gentileza aqui, queridos. Nenhuma pessoa atinge um nível de decadência, de rebeldia, do dia para a noite. Do dia para... Acabe não era tão perverso assim, mas à medida que a consciência dele começou a resistir às convicções, à medida que a consciência dele começou a rejeitar a luz. Eu tenho muito medo de crente que não gosta de sermão, que fica desdenhando de pregador, você pregando e ele rindo da sua cara. Rejeita a luz. A verdade é verdade para todo mundo, menos para ele.
Tenha muito cuidado quando você não acatar mais conselho de pastor nem de pai. Pastor Jamerson já disse aqui, eu assino embaixo o que ele disse. Meu querido, minha querida, se os pastores daqui, que são 4, não tem gabarito para lhe pastorear, vá para um lugar onde você possa ser pastoreado. Você tem que acatar a palavra de Deus, você tem que acatar conselho de pessoas espirituais. Acabe não acatava mais. Se pregação não lhe leva à humilhação, tenha cuidado, talvez você esteja sendo começado a ser rejeitado. E só há um destino para quem Deus rejeita: o castigo eterno. Nesse exato momento, na realidade vai ser no dia do grande julgamento, né? Acabe não poderá chegar diante de Deus nem Jezabel e dizer o seguinte: eu nunca tive uma oportunidade. E tudo que está aqui, inclusive eu, pastor James, pastor Eudo, pastor Jorge, a gente ainda mais. A gente não pode dizer diante de Deus: eu não tive nenhuma oportunidade. Talvez o pastor Eudo seja o que tem mais, pelas pessoas que ele convive, é verdade, pelo que está na mão dele. Está pensando que o julgamento na vida dele, o galardão na vida dele vai ser o mesmo que o meu? Eu acredito que não, talvez seja maior. Mas ele é mais cobrado. Olha o que está na mão dele. Vou repetir aqui. Se conselho já não serve mais, se palavra você já não escuta mais, se você está longe de suas convicções, talvez você esteja no mesmo caminho de Acabe e de Jezabel. Tenha cuidado. E estou já terminando. Verso 3, e a gente termina aqui. Olha o que diz o verso 3. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. A Bíblia foi totalmente inspirada por Deus, eu não tenho dúvida. Porque se fosse eu escrevendo aqui, eu não botava isso aqui para proteger Elias. Não é verdade? Quando você ama alguém, você fala dos defeitos dessa pessoa, você encobre o máximo que pode para não expor essa pessoa. Mas a Bíblia não é assim. Eu gostaria muito que esse verso não tivesse aqui, mas está. Aquele gigante, né, entre aspas, está com medo. E eu me fiz uma pergunta aqui: Senhor, cadê o homem que enfrentou os 450 profetas? E Deus dizia: está com medo. Senhor, cadê o homem que ressuscitou o filho de da viúva de Sarepta? E Deus dizia: está com medo. Eu perguntava lendo esse versículo: Senhor, cadê o homem que choveu, que orou e não choveu, e que orou de novo e choveu? E Deus me respondeu: está com medo. E eu fiz outra pergunta aqui: cadê o homem que fez descer fogo do céu pela sua oração? E Deus me respondeu: está com medo. Aí você pode estar se questionando aqui. A reflexão que eu fiz é essa também. Como foram derrotados os heróis? A resposta de Deus é não. Porque o verso 3 está aqui, presta atenção. Porque nós só podemos andar com coragem, nós só podemos andar com integridade, se Deus sempre derramar da sua graça, do seu poder, da sua força, da sua coragem sobre a vida de cada um de nós todos os dias. É exatamente isso aqui. A integridade em testemunhar são na realidade obras do Senhor. O que é que esse verso 3 me ensina, queridos? Nunca dependa de você mesmo. Elias tirou os olhos de Deus e começou a olhar para o recado daquela mulher. Sabe por quê? Homens são homens, vasos de barros. E nenhum de nós que estamos aqui, inclusive Elias também, fica em pé se não for sustentado por Deus. Porque a excelência do poder está nele.
Hoje eu orava por Reno. Eu tenho muita tranquilidade de falar com o Reno, sabe? Porque Reno é como se fosse meu filho. É claro que se fosse meu filho, ele tinha uma lataria melhor. Mas, enfim, está aqui, né? Sabe por quê? Abra sua mente, igreja do Presidente Médici. Como nós pastores que estamos aqui, é o próximo alvo de Satanás. Deixa de ser carnal. Ninguém faz nada para Deus. Eu, pastor Euder, pastor James, pastor Jorge, os diáconos, o pessoal que está envolvido aqui, louvor, corpo diaconal, presbítero. Ninguém faz nada para Deus sem ser alvo de Satanás. Se Deus não derramar graça, não fica nenhum de pé. Nenhum. E a igreja do Médici tem que orar dobrado. Dobrado. Meus amados irmãos, eu pensava, leia a respeito disso. Ah, pastor, por que Elias fracassou? Ah, eu posso fracassar. Não. Isso não é desculpa para você pecar. Eu gostaria de lhe dar um conselho aqui nessa noite. Desconfie de você mesmo. Desconfie de você mesmo. Quando você estiver no seu lar, Senhor, eu vou tratar minha mulher assim. Tu não me chamaste para isso. Meu namoro, Deus, eu não posso passar desse limite não, Senhor, eu sirvo a Ti. Desconfie de você mesmo. Era isso que está me ensinando aqui, Senhor. Elias tinha que desconfiar dele mesmo. Em outra mensagem, se eu não morrer daqui para lá, eu vou dizer a você que existe um pouquinho de presunção no coração de Elias. Mas eu vou concluir dizendo o seguinte: como é estranho para nós, quando nós descobrimos que os mais santos homens de Deus fracassaram exatamente naquilo que eles eram mais fortes. Vou lhe dar alguns exemplos. Quem era o pai da fé? Quem? Abraão. No Egito, ele não acreditou em Deus e mentiu sobre a sua mulher, não é verdade? Quem era o apóstolo do amor? João, não é verdade? Lá em Lucas, ele pede para que fogo do céu desça e consuma os samaritanos. No que ele era mais forte, no amor, ele caiu. Quem era o homem mais manso da terra? Ele perdeu a serenidade e não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele entrou na carne e feriu a rocha. Abraão, Moisés, João caíram ou falharam exatamente naquilo que eles eram mais fortes. E Elias? Em que Elias era mais forte? Na coragem. E ele falhou porque teve medo. Medo. Posso lhe dizer algo aqui para nós orarmos? Quem sabe você tenha falhado, como Elias falhou, como eu falho. Eu tenho uma boa notícia para você: Deus jamais esquece os seus. Deus vai restaurar os profetas. Deus pode restaurar você. Que nessa noite você tome outra atitude. Seja restaurado. Seja restaurado. Sabe qual era a minha grande preocupação para vir aqui nessa noite? E eu não sei quem é. Eu digo: Senhor, tem Acabe na nossa igreja? Transforma, Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui a você. Todos os seus pastores, os 4, amam vocês. E saber, irmãos, que alguém está perdido é uma dor muito triste para um pastor. Se você tem um coração de aço nessa noite, faça como Elias. Se dobre diante do Senhor, perca sua identidade de arrogante e se humilhe. Deus não despreza você.